Salve galera do rock, Cauê La Scala aqui, Café com Mobilidade na área, episódio número 38. E se você está chegando agora, não está entendendo nada, deixa eu te situar. Bom, como eu falei anteriormente, meu nome é Cauê La Scala, eu sou profissional de educação física, mestre e doutor em ciências e criei o Café com Mobilidade, uma série de lives diárias que ocorrem de segunda a sexta-feira, sempre às 5h50 da manhã. E nessas lives eu compartilho a minha rotina matinal diária de exercícios de mobilidade e essa rotina sempre vem acompanhada de uma mensagem positiva, de reflexão sobre a vida, sobre a carreira, sobre espiritualidade. E para isso eu uso da minha experiência, das minhas vivências pessoais, profissionais e sempre que possível alicerçando na sabedoria milenar, nos ensinamentos bíblicos, nos ensinamentos cristãos. Essa série iniciou no Instagram, tivemos a primeira temporada com 34 episódios, foi muito legal, os feedbacks foram muito positivos e aí nós resolvemos migrar para o YouTube a partir da segunda temporada, iniciando no episódio número 35. E como eu disse, é uma sequência de lives, de vídeos ao vivo, então se você tem interesse de logo de manhãzinha já iniciar o seu dia com coisas positivas, com exercício físico, com reflexões, já segue o canal, ativa o sininho das notificações e não deixa de curtir esse vídeo para que o YouTube me ajude a entregar esse material para mais pessoas. Bom, galerinha, como eu falei, iniciei aqui no YouTube a partir do episódio número 35, episódio inicial da segunda temporada. Mas nós tivemos vídeos muito bons no Instagram. Então eu tive a iniciativa de regravar alguns conteúdos que foram apresentados lá no Instagram para que eles fiquem disponíveis também aqui no YouTube, não nos vídeos ao vivo, mas nos vídeos gravados. E hoje a gente vai iniciar os vídeos gravados com uma reflexão muito interessante sobre mediocridade. Todo mundo quer fugir da mediocridade, todo mundo deseja atingir um nível de destaque, um nível de excelência. Só que o que pouca gente sabe é que a mediocridade é o caminho óbvio do ser humano. E a gente vai entender isso. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você quer se manter no óbvio ou você quer de fato buscar a excelência? Se você quer buscar a excelência, você precisa primeiro reconhecer esse óbvio para tentar fugir dessa raiz cultural que te leva para a mediocridade. Hoje a gente vai fazer uma rotina de alongamentos, de exercícios de mobilidade, considerando todo o corpo. Vou iniciar na região cervical e vou terminar lá na região do tornozelo. Se você quiser me acompanhar fazendo os exercícios e refletindo a respeito, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, bora lá, galerinha. É o seguinte, desde criança, desde quando a gente começa a se entender por gente, sem fazer isso de forma consciente, os nossos pais acabam nos moldando para a mediocridade. E eu vou explicar isso, não fica bravo comigo não, se você é pai, porque eu também faço essa reflexão acerca dos meus filhos. Quando a gente é criança, a gente escuta muito dos nossos pais o seguinte: olha, você não trabalha, você não paga a conta aqui em casa, você só estuda, então a tua única obrigação é passar de ano na escola. Quantos de vocês não escutaram isso na infância de vocês? Eu escutei bastante isso. A tua única obrigação é passar de ano na escola. E aí começa o problema da mediocridade. Por que aí começa o problema da mediocridade? Porque para passar de ano na escola, ninguém precisa ser excelente. Para passar de ano na escola, você não precisa tirar a nota máxima. Se você tirar a média, está suficiente. E a média é exatamente a palavra que dá origem à mediocridade. E aí você acaba se moldando inconscientemente a buscar sempre a média, porque a média está suficiente para a sua obrigação, que é exatamente a de passar de ano na escola. E isso é tão curioso que, se a gente for refletir na nossa infância, a maioria dos alunos ficava na média, tinha aqueles que se destacavam negativamente, que estavam bem abaixo da média, mas a maioria ficava na média.
Mas também tinha o outro extremo, tinham alguns alunos que se destacavam por estar acima da média. E você deve lembrar muito bem disso, que esses alunos, eles acabavam recebendo apelidos como CDF, como nerd, como Caxião ou Caxias, que em teoria, na vista dos demais colegas, eram alunos que estudavam demais, que se esforçavam demais. E esses alunos, eles acabavam se constrangendo com esses apelidos. Poucas pessoas gostavam de ser chamadas de CDF na escola, de ser chamadas de nerd na escola. E olha só que interessante, um desempenho acima da média, ele era constrangido pelo, entre aspas, bullying que aquela pessoa sofria na escola. Então, em muitos casos, até mesmo aquela pessoa que ia bem na escola, ela acaba assumindo comportamentos para que ela se encaixe dentro do padrão médio. Olha só que interessante, dentro de casa a gente já recebe aquelas instruções de que eu preciso passar de ano e para passar de ano a média está suficiente. E dentro da escola, quando eu tenho um desempenho superior, eu em muitos casos viro motivo de chacota por parte dos meus amigos, por parte dos meus colegas. E como o senso de pertencimento é algo muito forte nessa fase da infância, da adolescência, muitos dos colegas CDFs, nerds, acabam se moldando negativamente para ficar dentro do padrão médio. Isso é muito curioso, galera, porque eu lembro muito bem dos meus colegas CDF, nerd, e eu em muitos momentos da minha vida escolar eu era chamado de CDF, isso me desagradava demais. Mas eu lembro de muitos colegas que eram CDFs, que eram nerds ou que eram chamados assim, e muitos deles não deram certo profissionalmente, não conseguiram seguir uma carreira de destaque. Por quê? Porque lá atrás se moldaram para ficar na mediocridade. E aí, se eu não tenho consciência disso, eu permito que essa mediocridade ela vá moldando os meus comportamentos. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente sai do ambiente escolar e aí a gente vai para o ambiente de trabalho. E olha só que interessante, quando a gente é contratado por alguma empresa, em geral a gente recebe as instruções do que fazer mediante a função que a gente vai assumir, de como fazer mediante aquela função que a gente vai assumir. E coincidência ou não, a maioria das pessoas cumpre exatamente aquilo que foi instruída a fazer. Faz exatamente aquilo do jeito que foi orientada a fazer. Então a gente entrega absolutamente tudo conforme os manuais. A gente não dá nada a mais e nada a menos. Mas alguns colegas, e vocês têm colegas assim, talvez vocês sejam assim, alguns colegas tentam fazer um pouco mais, tentam inovar, tentam fazer algo diferente e em alguns casos eles são até elogiados por isso. Mas em muitos casos, quem faz a mais é taxado de trouxa. Quem faz a mais é motivo de chacota por parte dos colegas do trabalho. Fala, cara, você não ganha para isso, por que você está fazendo aquilo para o qual você não recebe? Faça somente o necessário. Ninguém vai te pagar nada mais por isso. Ninguém vai te reconhecer por conta disso que você está fazendo a mais. E olha só que interessante isso é muito doido. Até alguns chefes ficam insatisfeitos quando o funcionário faz mais do que deveria fazer. Porque muitos chefes, por insegurança, eles acabam enxergando ali um potencial concorrente naquele funcionário que se destaca positivamente. E aí esse ambiente de constrangimento, ele vai fazendo com que a gente vá se moldando à zona de mediocridade. Por esses dias aconteceu uma situação curiosa, de um colega que
é um amigo meu de infância e que coincidentemente trabalhou com a minha mãe em um determinado período. E aí um dia eu tive a oportunidade de encontrar esse colega e fui conversar com ele sobre o trabalho, sobre a época em que ele trabalhava com a minha mãe. E aí ele falava o seguinte para mim: olha, sua mãe é espetacular, uma pessoa do bem, uma pessoa boa, uma pessoa que está sempre motivando as pessoas ali do ambiente de trabalho, mas tem uma coisa muito ruim nela. Eu falei: o que tem de ruim na minha mãe? Aí ele falou o seguinte: a sua mãe trabalha mais do que deve. Ela sobe a régua das responsabilidades. Ela fica além do horário, ela assume funções de outras pessoas. Quando ela vê que um serviço de outra pessoa não foi feito, ela vai lá e faz esse serviço. E eu falei: isso é ruim? Ele falou: isso é péssimo. Por quê? Porque como ela nivela para cima, a chefia fica cobrando a gente de ficar mais do que horário também, de se inspirar na sua mãe, de trabalhar mais. E isso é muito ruim. E aí eu já falei isso para ela, mas ela não muda. Olha só, ele falou para minha mãe para constrangê-la, para que ela diminua a sua produtividade, porque ela estava muito superior à zona média, muito superior à zona de mediocridade. Só que como a minha mãe assumiu o padrão de excelência, ela não deu ouvidos a esse colega e continuou cumprindo a sua missão, ou seja, fechou os ouvidos e continuou buscando o nível de excelência. Tem um ensinamento bíblico muito interessante, uma passagem de Jesus em um dos seus vários sermões, que ele diz o seguinte: se alguém te convidar para caminhar com ele por 1 milha, não vá só 1 milha, vá 2, dobre. Ou seja, supere as expectativas naquilo que você vai entregar. Supere as expectativas do pedido daquela pessoa, porque isso vai te aproximar do nível de excelência. Só que culturalmente falando, a gente é moldado desde a nossa infância a assumir uma zona de mediocridade. E a excelência, em muitos casos, ela acaba gerando uma postura de quem o cerca, de quem cerca essa pessoa excelente, que leva ao constrangimento. E aí a gente acaba diminuindo o nosso empenho na busca da excelência para que de fato a gente se molde àquela zona de mediocridade. E aí, para fechar nossa reflexão, esses dias o meu filho mais velho, o Davi, ele esqueceu o livro da escola na escola e tinha uma lição de casa para fazer. Todos os dias a gente cobra o Davi com relação às suas responsabilidades relativas às lições, às tarefas escolares, e nesse dia ele esqueceu esse livro na escola. E como o Davi ele fica o período integral na escola, ele só tem a noite disponível para fazer a lição de casa, ele perdeu aquela noite. Ele ia de manhã no dia seguinte para a escola, mas de manhã é mais recreativo e o período pedagógico é no período da tarde, no período vespertino. E aí ele esqueceu o livro na escola, e aí a minha esposa mandou mensagem no grupo das mães, dizendo o seguinte: olha, Davi esqueceu o livro, alguém pode me mandar uma foto da lição para que ele faça a lição no caderno, tendo em vista que ele esqueceu o livro? E aí prontamente uma mãe encaminhou ali o material para que o Davi de fato conseguisse fazer a lição, só que aquilo gerou uma resposta nas outras mães. E aí muitas mães comentaram o seguinte no grupo: ah, mas não tem problema, é um dia que ele esquece, deixa ele esquecer. O meu filho esquece em vários dias e quando ele esquece ele não faz a lição. A gente manda uma mensagem e justifica para a professora. E aí a outra mãe comentava a mesma coisa: ih, hoje mesmo meu filho esqueceu. Ah, mas eu não vou esquentar a cabeça com isso não. Deixa, amanhã ele se vira lá com a professora, a gente manda mensagem justificando. E aí essa falta de cobrança vai criando um ambiente na cabeça da criança de molde na zona de mediocridade.
ela passa a assumir menos responsabilidades, ela passa a ficar mais confortável com o jeitinho, ou seja, esqueceu, não tem problema, a gente manda uma mensagem justificando. E a gente, enquanto pais, a gente começou até a se auto-questionar. Falar, poxa, será que a gente está cobrando demais o nosso filho? Tendo em vista que a maioria está sendo mais flexível nesse sentido? E aí de prontidão a gente já parou e chegou à conclusão. Não, se a gente adotar o padrão médio, a gente vai manter o nosso filho na zona de mediocridade. E não é a zona de mediocridade que a gente quer para ele. A gente quer que, de fato, ele atinja nível de excelência. E aí, conclusão, a foto que mandaram para a gente da lição não permitiu fazer a lição em sua íntegra. Por quê? Porque haviam questões que deveriam ser feitas exclusivamente no livro. Conclusão, Davi, é o seguinte, amanhã você vai para a escola de manhã e enquanto as outras crianças estiverem brincando no período da manhã, porque é um período mais recreativo, você vai pegar o seu livro, vai fazer a lição, para quando chegar no período da tarde, a lição estar pronta. E você vai apresentar a lição pronta para a professora. Ai, pai, você está sendo muito rigoroso. Não, o que eu estou ensinando ao meu filho é que se ele quiser algo que de fato o coloque numa posição positiva de destaque, ele precisa assumir responsabilidades, ele precisa incorporar ações, hábitos que o retirem da zona de mediocridade. Por quê? Porque a zona de mediocridade é a zona óbvia. A zona de mediocridade é o caminho natural. E se eu ignorar essa questão, eu estou formando mais um medíocre na sociedade. Então fica a reflexão aqui, como você está agindo com relação a todo esse histórico cultural que você carrega desde a sua casa, passando pela escola, culminando no ambiente de trabalho e depois repassando essa cultura para os seus descendentes, para as outras gerações. E que essa reflexão possa não só permitir identificar onde a gente está pecando no que se refere à busca pela excelência, mas também a agir em prol de buscar essa excelência. Óbvio que a mediocridade é a zona média, e a zona média ela abraça a maioria da população. E não há nenhum problema em se sustentar na zona média, tendo em vista que a maioria da população está na zona média. O problema é quando você é insatisfeito por estar na zona média, na zona de mediocridade, não reflete a respeito para identificar o porquê disso e não faz nada para mudar essa situação. Então eu espero que esse conteúdo, essa reflexão possa te ajudar nesse sentido e se realmente te ajudou, deixa tua curtida aqui, comenta aqui o teu feedback, a tua opinião e compartilha esse vídeo para que ele possa ajudar mais pessoas. Te vejo no próximo, tamo junto, rock and roll!